hoje eu quero trazer a perspectiva da autonomia no processo de aprendizagem, no processo educacional. E a autonomia aqui eu quero falar um pouquinho do ponto de vista do nosso maior educador brasileiro, né, que é Paulo Freire, e também do ponto de vista de Eric Berne e os seus colaboradores, né, da teoria que escreveram a respeito disso depois de Berne, que é o criador da análise transacional. Olá, eu sou a Marília, sou psicóloga, analista transacional e trabalho com adolescentes e jovens adultos há muitos anos, com acompanhamento de adolescentes no seu processo de educação formal, escolar, né? E dando continuidade às diversas conversas que temos tido a respeito desses assuntos de relacionamentos de alunos e professores no processo de educação e também de pais e filhos no processo de formação do jovem, né, do adolescente, da criança, do jovem e do adolescente para se transformar em adulto, né? Então hoje eu quero trazer a perspectiva da autonomia no processo de aprendizagem, no processo educacional. E a autonomia aqui eu quero falar um pouquinho do ponto de vista do nosso maior educador brasileiro, né, que é Paulo Freire, e também do ponto de vista de Eric Berne e os seus colaboradores, né, da teoria que escreveram a respeito disso depois de Berne, que é o criador da análise transacional. Então, o processo de educação que os professores estudam muito, né, de Paulo Freire, ele preza, ele valoriza, enfatiza a autonomia. Que a autonomia aí é a capacidade do educando de criar e recriar e aprender e reaprender para criar suas próprias possibilidades, né? E dessa forma, o processo de educação, ele tem a capacidade de transformar a realidade, né? de fazer mudanças no mundo e no ambiente, né? A análise transacional fala da autonomia como a capacidade que nós temos de lançar mão, de utilizar 3 habilidades, que são a consciência, que é a capacidade de estar no aqui e agora, e não no lá e então, ou no futuro, no passado, né? O passado é para nos trazer experiências, para que no presente a gente possa projetar metas, né, e fazer a programação do futuro, mas é a capacidade de estar aqui presente nas relações com o que está acontecendo nesse exato momento. A capacidade de ser espontâneo, de ter espontaneidade, que é essa habilidade de criar constantemente. E se a gente pensa no processo tanto de relacionamento dos pais com os filhos, quanto na escola, em sala de aula, é essa capacidade de se adaptar às situações para produzir com criatividade, com a capacidade de explorar possibilidades e de criar. E aí a análise transacional tem uma abordagem, né, que se chama análise transacional co-criativa, e que a ideia é
As relações, elas são co-criadas constantemente, né? O facilitador de um processo de educação, ele está ali como um mediador que vai produzir este processo, e ele vai co-criar com as pessoas que ali estão. Né? Pensando em Freire, novamente, né, a experiência que as crianças, os adolescentes, o educando têm, elas podem ser utilizadas como possibilidades para criar novos processos de conhecimento. Né? Então, o papel e a função do educador não é uma transferência ou uma transmissão de informação e de conhecimento, mais que isso, né? É de criar esse processo corresponsável, co-criativo, para que a aprendizagem ocorra, né? Mais uma habilidade da autonomia à luz da AT é a intimidade, que é a capacidade que nós temos de observar nossos próprios sentimentos e emoções, né? Compreender os limites que nós temos e, ao mesmo tempo, reconhecer e compreender as emoções e sentimentos dos outros na relação. Então, com a autonomia, pensando e englobando esses três aspectos, podemos criar um ambiente em que tanto a relação e o processo de educação, de formação do indivíduo que se dá inicialmente na família, quanto o processo de educação formal promovido pela escola, ele ocorre de uma forma em que ambas as partes, todas as partes envolvidas, têm as suas responsabilidades e ainda assim se mantêm indivíduos autônomos. Né? E ao mesmo tempo, com essa divisão de responsabilidade, com essa cocriação do processo, podem criar uma relação que será produtiva, que será funcional e que se atinja objetivos.